Amém, irmão? Glória a Deus. 16º dia. Na página dos 199. O líder é uma ovelha. Página 199. Todo líder de célula é também um pastor. Amém, irmãos? Todos nós, né? Que cuidamos de alguém, que apacentamos de alguém, né? O líder não possui o título, mas o que demanda é a função, né? Se ele tem a função de cuidar de alguém, de pastorear alguém, ele é um pastor. O que importa é se Deus confiou a você ovelhas para serem cuidadas. Último parágrafo. Além disso, a condição fundamental para ser útil ao Senhor é ter o coração cheio de amor por Ele. Se alguém não o ama, nem deveria cogitar ser usado por Ele. Deus usa aqueles que o amam, aqueles que têm um coração para Ele. Porque amamos o Senhor, expressamos o cuidado pelas ovelhas. Jesus disse que o líder que verdadeiramente o ama deve demonstrar esse amor cuidando das ovelhas. Então nós conhecemos, né, irmãos, a passagem de Pedro, onde Jesus pergunta para Pedro, né? Pedro, tu me amas mais do que os outros, né? E Pedro responde, amo, Senhor. Eu amo o Senhor. E aí Jesus responde, então apacenta, né, os meus cordeiros, né? E Jesus vai fazendo a pergunta, ele faz por 3 vezes, demonstrando que a expressão do nosso amor por Deus e pelo Senhor Jesus é expresso apacentando as ovelhas, né? Cuidando de vidas, investindo em vidas. É dessa forma que expressamos o nosso amor por Ele. Jesus disse que Ele é o verdadeiro modelo de pastor. Em João 10 ele diz, eu sou o pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então Jesus, ele entregou a vida literalmente pelas ovelhas. Hoje nós somos chamados a essa entrega subjetiva, né? Então nós entramos na morte por meio do jejum, de vigílias, orações, renúncias e zelo, né? É subjetivamente a nossa morte. João 10, 12, página 201, diz que o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Ser um mercenário é fazer o trabalho de pastor por qualquer outra motivação que não seja o amor pelo Senhor e seu rebanho. Aquele que é mercenário é aquele tipo de pessoa que quando as ovelhas também começam a dar trabalho, porque quando o lobo ataca, as ovelhas começam a querer se dispersar, né? Começam a dar trabalho, ele foge, né? Ele pica a mula, ele sai fora. Porque na verdade ele não está ali por amor aos irmãos, ele está ali por outras motivações, por título, né? Por reconhecimento, né? E no momento que é necessário ele agir, né? Que se exige dele algo, ele sai, ele foge. Temos muitos líderes que possuem encargo genuíno por ganhar, mas que não manifestam a mesma disposição e zelo em cuidar e preservar o rebanho que o Senhor nos tem dado. Para preservar, precisamos quebrar o ciclo de queda de uma ovelha. Então nós vamos analisar aqui na frente esse ciclo, né? O verdadeiro pastor quebra a sequência de queda de uma ovelha. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores, assim diz o Senhor, Deus. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã. Matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e a doente não curaste. E a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Ezequiel 34, do verso 2 ao 4. Então aqui nós vemos a sequência, né, os estágios possíveis de uma ovelha que está prestes a se desgarrar do rebanho, né? Então ela fica fraca, depois doente, quebrada, desgarrada
e o fim é se perder. Então nós vamos analisar cada uma dessas etapas. Primeira, fraca. Como podemos perceber um sinal de fraqueza em uma ovelha? Quando está fraca, ela não consegue orar, não consegue se firmar nas reuniões e nem resistir às acusações do maligno. Em vez de ser duro com a ovelha nesse momento, como é a tendência de muitos líderes, precisamos é dar comida para elas. Todo recém-convertido é uma ovelha fraca, porque ainda é novo na fé. Ele ainda não aprendeu a comer. Se ninguém estiver ao seu lado para mostrar como comer da palavra e beber do Espírito, ele vai contrair doenças espirituais e se afastará. Amém, irmãos? Então a gente tem que ter esse discernimento, né? O novo convertido, que é a ovelha fraca, ele não precisa receber dura. Ele precisa receber apoio, cuidado, ele precisa de acompanhamento, né? Por isso nós temos o anjo da guarda. É o alimento espiritual dele, né? O momento de fortalecer ele. É a mamadeira, é a papinha, né? Então essa é a ovelha fraca. É o primeiro estágio. É interessante que enquanto eu li isso aqui ontem, nessa lição, a gente começa a lembrar de alguns irmãos, né? Você vai lendo os sintomas e a gente vai lembrando de alguns irmãos. Então, enquanto a gente vai falando, vai trazendo a memória. Às vezes você vai lembrar de um ou outro irmão que está no meio da nossa rede, da nossa célula, e que tem algum desses sinais, né? É um momento de nós agirmos, né? Eu fui vendo, falei, Deus, né? Eu preciso agir, né? A doente é o segundo passo. Ela fica fraca e, consequentemente, se não houver cuidado, ela vai ficar doente. Quando falo de doença, estou falando de um estágio contínuo ou crônico. Porque todos nós, uma vez ou outra, ficamos doentes, né? Mas uma ovelha doente manifestará algumas características, como ficar sempre em silêncio no meio dos irmãos. Normalmente, ela tem muitos conflitos com a fé, e por causa de dúvidas e acusações, se deixa influenciar por mentiras e pensamentos malignos. Toda enfermidade espiritual é provocada por demônios. O líder precisa assumir uma postura de guerra e confrontar todo espírito que esteja atuando na vida da ovelha. Terceira, quebrada ou prostrada. Né? Vai seguindo as consequências, irmãos. O entendimento é o seguinte: se esse ciclo não é quebrado, né, a tendência é ele ir evoluindo, né, ele vai avançando. Página 204, no primeiro parágrafo, segunda linha. Alguns líderes são muito naturais com a obra do Senhor e interpretam toda prostração como preguiça. E nessas situações são bem disciplinadores. É um estado de desânimo por causa de desilusões com irmãos ou alvos de oração que ainda não foram liberados por Deus. Evidentemente, essa é apenas a percepção da ovelha. Né? Porque, na verdade, irmãos, isso são atitudes carnais dela. Né? Mas como ela está no estágio inicial, é normal que ela seja carnal. Até nós somos carnais, irmãos. Vez ou outra. Né? Então, você deve estar pensando que sejam coisas da carne. E são mesmo, porque todo não convertido ainda é carnal. Como o líder deve agir nessa situação? Se com a doente precisamos exercer o espírito de guerra, com a prostrada precisamos exercitar o espírito de graça. Ele precisa falar ao coração da ovelha. Precisa ser sensível e não condená-la. Como Jesus, nós somos líderes que nunca esmagam a cana quebrada. A cana quebrada é aquela que não consegue ficar de pé sozinha. Mas o bom pastor pega uma atadura e engessa a cana para que ela possa ficar de pé novamente. O líder individualista, que tem a postura do cada um por si, perderá essa ovelha, porque uma ovelha assim quebrada poderá se tornar desgarrada. Amém. Quarto, a desgarrada. A tendência de uma ovelha desgarrada é se fechar, se recolher em si mesma, tornando-se arredia, mesmo dentro do rebanho, desgarrando-se do convívio das outras ovelhas. É aquele irmão que está desligado de tudo. Né? Ele frequenta às vezes o culto, frequenta a célula, mas você percebe que ele não está ligado no corpo. Né? Ele não se envolve com ninguém.